Esse vídeo é patrocinado pela Aplitech Foundation. No site aplitechfoundation.org você vai encontrar diversos cursos de idiomas e principalmente de tecnologia, todos gratuitos e com certificações gratuitas. Também vagas de emprego. Então não fica marcando bobeira. Acesse o site, começa seu curso por um futuro melhor. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E é impressionante como qualquer pessoa com 2 neurônios percebe que as HQs estão se autodestruindo por conta da completa e total capacidade de escritores criarem novos personagens. Porque no fundo, a grande maioria dos escritores atuais de HQs são picaretas, são enganadores, ficam se auto-inserindo e o pior, se auto-inserindo em personagens clássicos. E esse é o real motivo para as HQs venderem tão mal e para as pessoas que gostam de HQ só lerem coisas mais antigas com raríssimas exceções. Porque toda vez que você transforma uma Elektra num Demolidor, você matou 2 personagens. Você matou a Elektra e o Demolidor. Toda vez que você pega o Falcão e transforma ele num Capitão América, você está matando 2 heróis. Você está destruindo o Falcão e o legado dele, e o Capitão América e o legado dele. Sem falar que não acrescenta absolutamente nada para tal diversidade, muito pelo contrário. Mas antes um recadinho. Se você já acompanha o canal, você conhece bem os problemas de alcance que a gente tem enfrentado nos últimos meses, obviamente por conta dos assuntos que o canal aborda. Não são assuntos interessantes para as grandes corporações. Juntando a isso o meu atual estado de saúde, eu peço, obviamente, se você quiser e puder, que ajude o canal e a mim através do apoiocoletivo.com/geekvelho. Lá você vai ter várias opções de apoio e a ajuda de vocês é muito bem-vinda e eu agradeço demais. Aí pra você ver, o criador do Savage Dragon, da Image Comics e diretor financeiro também, o Erik Larsen, recentemente, numa série de tweets, ele criticou a Marvel e a DC por substituir os personagens icônicos deles por novos personagens que, na verdade, são apenas avatares desses personagens. Eles substituem a identidade dos personagens icônicos. Esse negócio de transformar o herói num manto. Cara, o Batman não é um manto, o Homem de Ferro não é um manto, Capitão América não é um manto, Super-Homem não é um manto, Arqueiro Verde não é um manto, Canário Negro, Vixen, Mulher Maravilha não são mantos, são personagens com uma história rica. Então ele começa com, por alguma razão, a sabedoria comum da Marvel e da DC é fazer com que os novos personagens assumam as identidades de personagens antigos. Mas eu sou fã do Homem de Ferro. Eu absolutamente não vou comprar o seu novo Homem de Ferro. Quero que flope para que o velho Homem de Ferro possa retornar. E você vai reinventar um personagem do zero, por que não apenas criar um novo personagem? Você já fez 90% do trabalho. Por que não dar um novo nome a esse personagem e deixar o antigo continuar existindo? E aí ele explica, os criadores obtêm participação de back-end em novos personagens, mas não em reinventados. Se Ed Brubaker tivesse feito a revelação do Soldado Invernal, uma pista falsa, e em vez disso revelado que ele era Fred Johnson, ele teria participado desse personagem. Em vez disso, ele não conseguiu nada. Exatamente. Mas aí você fala, tá vendo? Isso aí não são só os criadores. Isso aí são as editoras que não permitem. Amigão, a maioria desse pessoal é picareta. Não consegue criar nada novo. É língua de girafa na Vixen. Lanternas Verdes cada vez mais ridículos e grotescos. E assim, os Lanternas Verdes então é uma coisa absurda. Nos últimos 15 anos, 20 anos um pior que o outro que eles inventam. E assim, um pior que o outro mesmo. Assim, ladeira abaixo o negócio. Que começou com Jéssica Cruz e Baz
que são personagens horrorosos, agora a gente tá no fundo do poço. E aí ele apontou pro Besouro Azul e o Booster Gold, que pra quem não sabe, o Blue Beetle não era, o Besouro Azul não era nem originalmente da DC, a DC comprou a Charlton, e ele não tinha aquela roupa toda, não era um alienígena a roupa dele, ele era simplesmente uma pessoa muito inteligente, e usando o intelecto superior dele, ele resolvia problemas, ele tinha algumas armas e tudo mais. Ele interagiu muito com Batman, interagiu muito com outros personagens. E aí transformaram ele agora nos últimos, sei lá, não vou lembrar exatamente quando ocorreu essa transformação, mudaram ele de uma pessoa inteligente para um filho de imigrante latino com uma roupa alienígena. O Booster Gold, eles também tinham uma interação muito grande entre os dois personagens. E aí ele escreveu: o antigo Besouro Azul e o Booster Gold tinham uma ótima química. Acho que muitas pessoas que poderiam ter dado uma chance ao novo personagem não queriam apoiar o livro porque esperavam que ele falhasse e o personagem antigo retornasse. Também é uma coisa, é um sinal das coisas. Você gosta de um personagem. E aí eles mudam completamente. O próprio caso aí do Besouro Azul. E aí o que você faz? Você, leitor de quadrinho e tal, você simplesmente espera o tal do personagem falhar para que eles retomem com as histórias do personagem clássico. Só que, isso já aconteceu numa época do foda-se você, leitor de HQ, e também era um personagem menor, no caso do Besouro Azul. Por isso eles dobraram a aposta. E aí saíram chuchando ele em tudo quanto é coisa, principalmente em animação, porque, como a gente bem sabe, HQ não vende, então eles chucham em animação agora os personagens. A DC, pelo menos, né? E aí ele continua: toda a mentalidade do eu não vou dar a essas empresas minhas grandes ideias é autodestrutiva se vocês derem suas grandes ideias de qualquer maneira e fazê-lo de tal forma que você não veja nenhuma grana com isso. Eu acho que ele tá jogando pra galera, porque na realidade a maioria dessas pessoas simplesmente não tem a capacidade de criar nada. É só ver, mesmo que quando eles dão um manto pra outra pessoa, cara, o impacto é zero, o personagem normalmente é horroroso. Então, algumas pessoas sim, mas mesmo pra essas pessoas, você só tá dando boas ideias realmente pra um personagem que você não vai ter um pedacinho, você não vai ver uma graninha dele, porque não é uma criação sua. E aí um blue check, né, o famoso verificado, manda: então você é fã de Tony Stark ou James Rhodes, dependendo, não só do Homem de Ferro, né? Aí ele responde: eu sou fã da pessoa vestida tanto ou mais quanto sou do próprio uniforme. Se eu estiver lendo o Batman, você apresentar um novo Batman, matar o velho Batman, não conte comigo para continuar lendo Batman. Exatamente, né, amigão? E aí perguntaram o mesmo verificado, porque, tem que ir, né? E quando o Hal Jordan substituiu o Alan Scott, o Barry Allen substituiu o Jay Garrick. Como você se sentiu? E aí ele responde: primeiro, isso foi muito antes de eu nascer. Segundo, a rotatividade de público na época era de aproximadamente 3 anos, agravada pela enorme reação dos quadrinhos dos anos 50. E terceiro, fazia anos desde que as versões originais apareceram pela última vez. Seus títulos foram cancelados há muito tempo. Então, só para dar uma explicadinha melhor, o que acontecia nesse período? O leitor, em média, lia durante 3 anos as HQs, depois ele pulava, as HQs de heróis, depois eles pulavam para outras coisas. Então, a sua fanbase não era uma fanbase duradoura, como é hoje, como foi nos anos 70, 80, 90, anos 2000. Hoje não, né? Então, era um turnover muito alto. Você estava escrevendo praticamente para um público novo, a cada 2, 3 anos você tinha que angariar todo um público novo. Segunda coisa é que esses personagens eles estavam completamente esquecidos, estavam lá, cancelados, ninguém lembrava deles. Aí alguém virou e falou assim: vamos usar aí a ideia desses personagens e trazer eles para um novo público. Só que eles mudaram bastante. Se você comparar o Alan Scott com o Hal Jordan e o Jay Garrick com Barry Allen, são completamente diferentes. Mas, de qualquer forma, são personagens, ambos, o Alan Scott como o Jay Garrick, que já estavam cancelados há muito tempo para um público que era extremamente volátil ainda por cima. Fazer isso hoje é
ridículo. Por quê? São tempos diferentes. E aí ele completa, né? Tem uma diferença enorme entre uma companhia atualmente contar histórias com personagens de legado, personagens antigos, personagens clássicos, enquanto introduzem substitutos ou versões substitutas e uma empresa revivendo conceitos que estavam mortos há muito tempo. E aí um outro artista pergunta: é diferente quando sabemos que o personagem vai morrer, como em Spawn, ou se um personagem principal morrer e for substituído por seu filho com o mesmo nome? Aí o Larsen responde: é diferente se é um criador e não uma manobra cínica ou golpe de marketing. No caso de Malcolm Dragon, os leitores cresceram com ele e o conheciam há anos antes dele ter uma única aventura. E aí ele observa: eu estava dizendo que os criadores deveriam criar mais personagens originais. Esse é um personagem original. Os criadores deveriam fazer mais disso. E aí entram na parte de direitos autorais e tudo mais, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Mas, assim, é impressionante como as pessoas tentam defender, que isso aí foram muitos tweets mesmo. É impressionante essas pessoas tentando defender a picaretagem de criadores, entre aspas. Meu, não é uma coisa impossível. O que é impossível para essa leva de criadores que são picaretas, que são sem vergonhas, que são ordinários. Não tem um pingo de criatividade. Se eles dependessem de uma história criativa para salvar a vida deles, todos morreriam, porque eles são ruins. E o pior, não são só ruins como criadores. Por conta de interações com Twitter e tudo mais, você percebe que, além de tudo, eles são ruins como seres humanos. Eles atacam diretamente as pessoas com as quais elas tinham que contar. É a mesma coisa que eu começar a vender biscoito e começar a twittar: seu bando de gordo, vai comer comida saudável, seu bando de elefante. Quer virar um bando de diabético, seus balofos? É a mesma coisa e é exatamente isso que eles fazem com os quadrinhos. Ou melhor, é exatamente isso que esses criadores fazem atualmente. Mas e aí, você concorda com essa opinião do Erik Larsen? O que você pensa? Deixa aí o seu comentário e até a próxima.